Vamos lá, nono ano? Vamos começar mais uma aula de matemática. Em continuação ainda com a equação do segundo grau, certo? Só que nós vamos agora começar com o assunto sistemas de equações, certo? Como nós estudamos lá atrás o sistema de equação do primeiro grau, agora nós vamos estudar o quê? Sistema de equação do segundo grau, que vai finalizar na nossa famosa equação do segundo grau, certinho? Vamos pegar aqui esse exemplo, certo? De uma área, vamos supor que isso aqui seja um jardim, certo? Vamos colocar um probleminha. João tem um jardim no seu quintal e o perímetro, o que seria perímetro, galera? Perímetro é a soma dos lados. Então, a soma dos lados, o perímetro desse jardim é 500 metros. E a área desse jardim, a área é tudo que está aqui dentro desse retângulo, a área desse jardim todinho é 10.000 metros quadrados, correto? Então, nós temos um perímetro de 500 metros e temos uma área de 10.000 metros quadrados. Então, vamos agora aprender a calcular e descobrir qual é o valor desse lado e qual é o valor desse lado, certo? Por enquanto, nós só sabemos o que? A soma e a área. Para mim descobrir a área, o que eu faço? Só é multiplicar lado vezes lado. E para mim descobrir o perímetro, é só somar x mais o outro lado, que é o x, e y mais o outro lado, que é y. Porque esse lado é igual a esse e esse igual àquele, correto? Então, vamos lá. Vamos criar nosso sistema de equação. Então, o sistema ficaria o quê? O primeiro seria o quê? Seria x mais x, ou seja, 2x mais 2y, que é 2 vezes y, que é igual a 500. E já no outro seria o quê? X vezes y, que seria igual a 10.000. Correto? Então, nós temos nosso sistema 2x mais 2y, que é igual a 500. E temos x vezes y, que é igual a o quê? A 10.000. Esse cálculo para mim descobrir o perímetro e esse cálculo para mim descobrir o quê? A área, que é lado vezes lado, x vezes y. Então, no sistema, o que nós fazemos para responder um sistema? Nós temos que colocar uma letra em evidência, correto? Nós vamos escolher uma das equações ali e vamos colocar uma letra em evidência, certo? E descobrir o valor dessa letra. E vamos lá na outra equação e substituímos pelaquela letra o valor que nós achamos lá de cima, correto? Então, vamos trabalhar com a primeira para depois a gente ir para a segunda. Para facilitar aqui, vamos pegar aqui todo mundo e dividir por 2. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x mais y, que é igual a 250. Então, nós vamos ter que x é igual a 250 menos y. Então, nós temos o que aqui? Nós temos que x é igual a 250 menos y. Então, nós já colocamos uma letra em evidência. Colocar em evidência seria o que, gente? Seria colocar uma letra igual a algum valor, certo? Na forma mais simplificada. Eu não tenho como mais simplificar isso aqui. Então, x é igual a 250 menos y. Então, vou pegar essa outra equação aqui e no lugar do x eu vou colocar quem? 250 menos y. Então, vou pegar aqui, vou deixar ela quietinha, vou pegar essa outra equação e colocar aqui, ó. No lugar do x eu vou colocar 250 menos y, colocar entre parênteses, porque tem uma multiplicação, vezes y, que é igual a 10.000. Então, ficaria o quê? Eu vou pegar o y e multiplicar pelo y e o número pelo y também. Então, seria o quê? Y vezes 250, 250 y. Y vezes menos y ao quadrado. E o 10.000 que está do lado direito da equação, eu passo para o outro lado, só que mudando o sinal. Vai ficar menos 10.000, que é igual a 0. Vamos colocar agora essa equação na forma correta? Que seria o quê? A letra ao quadrado primeiro, depois o número que está com a letra, sem estar elevado ao quadrado, e, por último, o número.
que é igual a zero. Mas vocês lembram o que eu falei na aula passada, ou na retrasada, se eu não me engano, que o y ao quadrado, ou x ao quadrado, ou a letra ao quadrado, o primeiro termo nunca pode ser negativo? Então, se o meu primeiro termo for negativo, o que eu tenho que fazer? Vou multiplicar toda a conta por menos. Então, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, menos y ao quadrado vai ficar y ao quadrado, mais 250y vai ficar menos 250y, menos 10.000 vai ficar mais 10.000, que é igual a zero. Então, nós temos o que aqui agora? Nós temos uma equação do segundo grau, certo? Vou dar uma pausazinha aqui, só para mim limpar o quadro e começar a fazer a equação do segundo grau aqui mais em cima, para dar espaço melhor, beleza? Vamos lá, agora para continuar, eu diminui ali o espaço, tirei o jardim, né, como a gente falou, o retângulo, e vamos começar a calcular a equação do segundo grau, como a gente aprendeu já nas aulas passadas, beleza? Calculando primeiro delta, né, que é o que? A fórmula b ao quadrado menos 4ac, certo? Sempre separando os termos a, b e c, né? A é o primeiro, né? É o número que está à esquerda do x ao quadrado. B é o número que está à esquerda do x ou do y, não importa que letra for, né? À esquerda da letra. E C é o número que está solto, só, correto? Vamos lá calcular? Vamos aqui comigo. A equação do segundo grau é essa, ó, y ao quadrado menos 250y mais 10.000. Ficaria o quê? Delta é igual a b ao quadrado, certo? Se a gente fosse selecionar a, b e c, seria o quê? A, b e c. A é o número que está na frente de y ao quadrado, que no caso, 1. B, o número que está na frente de y, que no caso é menos 250. Cuidado, viu? Temos que colocar o menos. E C, o número que está solto, que no caso é 10.000. A fórmula, né? Vou colocar a fórmula aqui para vocês. A fórmula de delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Só para lembrar. Então seria o quê? B ao quadrado. B ao quadrado menos 250 ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, vezes A, que é 1. Vezes C, que é 10.000. 250 ao quadrado é 250 vezes 250. Vai dar 62.500. Se eu for pegar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10.000, 40.000. Então, se eu pegar 62.500 e diminuir 40.000, eu vou encontrar 22.500. Aí, agora eu vou para aquela fórmula geral de Bhaskara, que é o quê? Menos P mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Separar as duas fórmulas aqui, de delta e a fórmula geral de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Correto? Que é B? B não é menos 250? Lembra que eu falei para vocês? Sempre coloca o oposto. Se aqui está negativo, eu vou colocar o que aqui? Positivo. Então, ficaria 250 mais ou menos raiz quadrada de 22.500 sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Então, ficaria o quê? 250 mais ou menos raiz quadrada de 22.500, vocês podem ver que vai dar 150. 150. Então, vai ficar 250 mais ou menos os 150 sobre 2 vezes 1, 2. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir x' para quando for adição e vamos descobrir x duas linhas para quando for subtração. Então, vamos lá, ó, x'. Então, seria o quê? 250 mais 150 dividido por 2, que ficaria o quê? X' é igual, 250 mais 150 vai dar 400. 400 dividido por 2 vai dar igual a 200. Agora, vamos fazer o quê? X duas linhas, que é o quê? 250 menos 150 dividido por 2. X duas linhas é igual
a 250 menos 150 vai dar o quê? 100, né? 100 dividido por 2 vai dar igual a 50. Então, o conjunto solução é igual a 250. Agora, vamos descobrir qual é o valor de x e de y lá na área do jardim. Nós já descobrimos o quê? Que x' deu 200 e que o segundo 50. Vamos lá? Descobrimos o quê? Nós pegamos, vamos começar a fazer aqui uma reprise de tudo. Nós tínhamos um jardim, correto? Esse jardim tinha x de um lado e y do outro. Eu não sei quanto que dá, não medi. Só que lá está escrito o quê? Está escrito que a área desse jardim é 10.000 metros quadrados e que o perímetro é 500 metros. Aí eu fiz o quê? Fiz um sistema de equação de segundo grau, respondi tudo, coloquei em evidência uma letra, dei uma equação de segundo grau, respondi essa equação de segundo grau e a solução final foi o quê? 250, certo? Achei x' 200 e x duas linhas 50. Então, pela lógica, nós temos um retângulo, correto? Então, o retângulo é formado de quê? De uma parte menor e de uma parte maior. Então, se eu encontrei 250, é óbvio que o quê? O lado menor é 50 e o lado maior é 200, correto? Agora sim, será que eu acertei meu cálculo? Será que a conta está correta? Está certinha? Como que eu vou saber, Júnior, se eu acertei ou se eu não acertei? Eu vou jogar no bicho, o que eu achar lá eu coloco? Não, vamos agora calcular e descobrir se os valores do perímetro vai dar 500 e se a área do meu jardim vai dar 10.000 metros quadrados. Vamos calcular e vamos descobrir, beleza? Então, como eu falei, se os lados são iguais, são um retângulo, então se aqui é 200, aqui também é o quê? 200 metros. Se aqui é 50, aqui também é 50 metros. Então, eu estou querendo conferir para me fazer a cerca ao redor desse terreno meu, desse jardim meu. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular 50 mais 50 mais 200 mais 200, certo? E tem que dar igual a quanto? A 500. Vamos calcular e ver se vai dar esse valor mesmo? 50 mais 50, 100. 100 mais 200, 300. 300 mais 200, 500, que é igual a 500. Então, o que aconteceu? Meu perímetro está correto. Então, vamos lá. Se o meu perímetro, eu somei 50 mais 50, 200 mais 200, que é ao redor de tudo que é meu perímetro, deu 500, e 500 é igual a 500, então quer dizer o quê? Que está ok, né? Já achei que meu perímetro está correto, está ok. Mas, para conferir mesmo, vamos descobrir a área, se a área está correta, que aí não tem dúvida nenhuma, né? Vamos multiplicar lado vezes lado, ou seja, o lado menor vezes o lado maior, e ver se dá os 10.000. Se der os 10.000, meu sistema de equação está completamente correto. Vamos lá? Vamos pegar o 200 e multiplicar pelo 50. Vamos lá, 0 vezes todo mundo dá 0, já começa multiplicando pelo 5, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Então, 10.000. Ou seja, galera, a equação, o sistema de equação está completamente correto. Então, nós entendemos o quê? Que nosso jardim tem 200 metros, certo? O y vale 200, então temos 200 metros por 50 metros. Espero que vocês tenham entendido. Vou estar no WhatsApp tirando qualquer dúvida de vocês, certo? Sobre sistema, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar lá perguntando, indagando vocês vão estar me perguntando, eu vou estar respondendo, certo? Qualquer coisa que vocês precisarem, estarei lá. Fica com Deus, tenha uma boa semana e um abraço do professor Júnior. Valeu!